Salve, pessoal, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Gente, hoje a gente decidiu adiantar a aula magna do professor Trevisan aqui com a gente por conta de todos os desdobramentos que tem no Oriente Médio, eleição no Peru, um monte de coisa acontecendo. Eu achei que seria pertinente convidar o professor para a fala dele aqui com a gente nesse dia de hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, tá? Professor, obrigado, querido, por aceitar mais essa conversa. Sempre uma honra te receber para a nossa aula magna. Imagina, não tem nada de aula magna. Tem uma excelente conversa contigo, que isso é muito bom. É isso que eu gosto. Vamos lá, vamos nessa. Querido, vamos começar pelas últimas desdobramentos aí, né? Eu vou fechar um pouquinho o teu áudio aqui, que tá dando retorno para mim, tá, Trevisan? Para eu te fazer a colocação e eu já abro aqui. Então, teve desdobramentos aí no Oriente Médio, como a gente está acompanhando. Aliás, o cessar-fogo nunca, né? Foi sempre mais ou menos assim. Israel sempre manteve os ataques, principalmente ali no Líbano e tal, vistas ao Hezbollah, muitas vezes acertando áreas civis, como já é de praxe, aliás, Trevisan. E a análise é que existe aí uma questão eleitoral de ambos os lados, né? Mas agora talvez de uma maneira inversamente proporcional. Talvez o Netanyahu precisando desses conflitos e da animosidade para fazer a manutenção da sua posição de poder, e o Trump querendo encerrar isso quanto antes, porque existe uma questão de processo inflacionário, existe uma série de outras questões que, para o midterm, são as eleições de meio de mandato agora em novembro nos Estados Unidos, tudo isso parece muito ruim para ele. Parece que ele, de fato, vai se complicar nessas próximas eleições. Contigo, Trevisan, quero ouvir a tua análise sobre esses últimos eventos no Oriente Médio, querido, por favor. Primeiro ponto que a gente tem, né, é que a gente precisa olhar com muita cautela essas diatribes todas, essas brigas todas entre Netanyahu e Trump, né? A minha velha avó, que de vez em quando eu chamo aqui, né, ela tinha uma expressão que era muito boa para definir essa gente, né? Eles são tudo farinha do mesmo saco, né? Vamos devagar, né? Imaginar que eles estão com grandes brigas e que haverá grandes separações e tudo mais, cautela, né? As coisas não são bem desse jeito, né? Os interesses americanos em Israel e os interesses israelenses nos Estados Unidos são de uma consistência, são de uma firmeza que é preciso toda cautela nesse ponto. Eu recordo que governos democráticos, para citar o último que está muito na nossa memória, né? O governo de Biden, o Anthony Blinken era o secretário de Estado, que era judeu, né? E não conseguia conter Israel em nada, né? Israel fazia basicamente, não é porque são republicanos, né? Há um predomínio, há uma cautela no Congresso americano que isso precisa ser sempre lembrado. Segundo, né, é preciso lembrar que se os Estados Unidos quiserem realmente colocar algum freio em qualquer ação de Israel e não o fazem, é só lembrar as decisões do Congresso quanto às vendas de armas para Israel, que são algo de literalmente bilionários, né? A indústria armamentista americana está muito vinculada nisso e é evidente que os laços são muito fortes. Dito tudo isso, né, vamos devagar com a dor de que a briga é tão forte assim, né? Por quê? Vamos pegar o exemplo concreto de hoje, né, segunda-feira, que todo mundo viu. No final de semana, o Trump, no dia primeiro, o Trump teria ficado muito nervoso, o que sempre me chama a atenção, quando você tem um telefonema de duas pessoas, ou é um ou é outro, ou é o A ou é o B que conta o que telefonou, né? E, na prática, de repente, todos ficaram sabendo dos xingamentos do Trump ao Netanyahu, que só pode ter sido o próprio Trump que revelou, ou o Netanyahu. Né? Por que revelou? A pergunta que eu sempre faço. Né? Por que foi feito? Né? Então, antes da gente imaginar isso, né, o que aconteceu hoje? Né? No final de semana, os ataques de Israel no Líbano provocaram depoimentos, uma resistência no mundo inteiro. Né? A própria Callas, que é
uma espécie de ministra das Relações Exteriores da União Europeia foi muito dura na condenação de Israel de que os ataques não podiam continuar. Né? A situação dos ataques em Beirute era desesperadora, né? Porque é ataque à população civil indiscriminado. Né? Então, é nesse quadro que, primeiro de tudo, né, havia um acordo entre o Naum, Joseph Naum, que é o presidente do Líbano, que visitou Washington, saiu de lá e o acordo era: os bombardeios vão parar. Lembram disso? 10 dias atrás. Sim, os bombardeios continuaram dia sim, o outro também, não parou nada. No domingo aconteceu tudo o que aconteceu, com o Irã revidando os ataques novamente, o cessar-fogo praticamente desaparecendo, o Trump entrou numa situação quase, não vamos chamar dessa forma, módulo desespero, né? E disse: não, vou xingar, vou parar. O que aconteceu hoje à tarde, segunda-feira? Israel voltou a bombardear Beirute, de novo. Né? 14 mortos. Né? Então, quando se olha para esse quadro, tem muita lembrança na cabeça de todos, né? A situação de 1982 a 2000, 2001, né? Em que Israel praticamente ocupou todo o sul do Líbano. Né? A situação está de novo presente. Agora vem o X dessa história toda. É esta a promessa de Netanyahu para os ultra-ortodoxos. Se a gente não olhar qual é a promessa, ele está caindo nas pesquisas. Né? Se ele efetivamente mostrar aos ultra-ortodoxos que ele é capaz de segurar Trump tem mais 2 anos de mandato, né? De ele segurar Trump e efetivamente manter a ocupação no Líbano, ele mantém a eleição, ele mantém o poder. Então, é um quadro que a gente precisa olhar. Os franceses gostam muito, coitados franceses, eles andam um pouco citados, né? Os franceses gostam de uma expressão muito boa deles, fait accompli. Né? Fait accompli quer dizer fato consumado. Né? Tem que lembrar, isso há uns anos atrás, em teoria internacional, em teoria política, era o fato consumado. Né? Isso meio que desapareceu O que o Líbano está montando é uma teoria de fato. O que o Líbano está mostrando, né, o que Israel está montando no Líbano, é uma teoria de fato consumado. Né? Todo mundo chamou atenção ao famoso castelo de Beaufort, né, que era a base, que era o quartel-general de Israel no sul do Líbano durante 18 anos. Foi tomado de novo. O castelo é fundamental, uma posição super estratégica, no alto, tem 900 anos o castelo, mas o problema não é esse. Né? O problema é o simbolismo que isso representou, que toda a mídia europeia registrou. Então, nós estamos lidando com uma situação desse final de semana que é teoricamente decisiva e que Israel transformou em fait accompli, que Israel transformou em fato consumado de que os bombardeios vão continuar. Qual é a posição hoje e, de certa forma, dominante no pensamento estratégico israelense? Né? 2 situações. O Irã está mostrando o New York Times tem exibido isso bastante, o Guardian também, né? Que é o seguinte: vários analistas militares meio independentes dizem o seguinte: o Irã sofreu bombardeios muito violentos de Israel, não só na Guerra dos 12 Dias. Na Guerra dos 12 Dias foi muito forte. Né? Há fortes prejuízos. Essa atitude do Irã de que ele não vai fazer e tal não compensa. Então, alguns estrategistas põem desse lado a situação. Né? O segundo lado da situação, exatamente porque isso aconteceu, né? A China e a Rússia ampliaram a proteção ao Irã. Né? E os fatos são reais, porque os mísseis que atingiram Jerusalém no domingo, vamos dizer essa expressão, driblaram, né, em tempo de Copa do Mundo, driblaram os patriotas. Só russo tem competência para isso, para não falar o chinês.
Né? Então, quando você olha para esse quadro, você tem duas vertentes. Teve muito estrago? Teve. Teve presença muito forte de um outro lado protegendo o Irã? Teve. O aviso do Pentágono ao Trump, ancorado em grana, já custou demais, 26 bilhões, tinha isso. Nós vamos ter que entrar no Irã com um outro patamar de guerra, porque os russos e os chineses estão lá. Quer que entre, a gente entra, mas vai custar o diabo, e aí vai perder vida americana. E aí vão começar a chegar os black bags nos Estados Unidos. Você quer ter eleição em novembro. Né? Então, é uma equação com várias incógnitas. A imagem que eu faço é essa. É uma equação com várias incógnitas que são incompatíveis entre si. Então, você não tem hoje os Estados Unidos efetivamente querendo bancar um fechamento contra o Irã. Não tem. Porque isso teria um custo que os Estados Unidos não estão dispostos a pagar. Né? 2, você tem um fait accompli que é Israel hoje tem poder de fogo para manter a ocupação no Líbano. Ponto. E desobedecer Trump. Né? É uma equação que não fecha. Né? Quando você apresentou o problema, você disse com clareza, né, que, de alguma forma, não é possível hoje a gente olhar para essa situação e não imaginar que ela vai prolongar-se, que ela vai ter uma duração maior do que o que a gente imagina. O problema está nos custos. Se pode se representar uma possível recuperação, né? Eu meço sempre em número de cadeiras. O que nessa tem 120 assentos, o nosso amigo Netanyahu, nosso não, porque não é meu, mas né, ele precisa de 61 e ele tem, nas últimas pesquisas, no máximo 54, e a última pesquisa do Haaretz fala em 51 assentos. Uma derrota significativa. Motivo: a oposição israelense, finalmente, os dois grandes partidos, finalmente conseguiram se coligar para pensar, para brigar depois que tomarem o poder. Uhum. Isso já aconteceu, não deu certo. Mas, né, e o Netanyahu retomou o poder. Mas o fato real é que eles, né, o Bennett e o Yair Lapid, a centro-esquerda e uma direita violenta, mas não tão ortodoxas, tem razões religiosas aí nessa história que não dá para a gente explicar. Né? Tá. Mas não tão violenta, fecharam e disseram Netanyahu não. Há sim um cansaço na sociedade israelense, há sim, né? Não é contra a guerra, atenção a isso. 90% de Jerusalém Post repetindo e repetindo. 90% da população israelense é favorável à guerra. Eles não têm aquela visão de que você tinha 2 estados. Quem defende isso tem 2% dos votos, não conta. Porém, a discussão concreta que o Yair Lapid percebeu e nomeou com clareza, porque ele foi visitar as tropas israelenses no Líbano, será que o general mais competente para fazer essa fase da guerra é Netanyahu? Será que não seria melhor a gente trocar de general? É essa a discussão. Não é a guerra, é o general. Tem que entender isso. Né? Então, quando você olha para esse quadro, talvez a gente tenha que repensar eu estava hoje à tarde pensando nisso, sabe, César? Pensando, como é que lida? Quando eu recebi as notícias do New York Times de que estavam bombardeando de novo, sem querer me veio na cachola o fait accompli. É uma teoria de fato consumado, que na ciência política tem seu sentido. E Israel está praticando. Então, nós temos que olhar isso com a clareza de hoje. É incógnito, incompatível, é difícil de registrar e, para o último dado que eu acho mais importante que tudo isso, um dos componentes centrais da preocupação de Trump com o bombardeio
do Hezbollah em Beirute, né, que foi aonde disparou toda a situação, é que hoje a única força que contém o Irã e que, de certa forma, protege os Estados Árabes moderados da fúria iraniana é Pequim e não Washington. Todos os chanceleres dos países árabes moderados, todos, no último mês visitaram Pequim, incluindo Mohammed bin Salman, em pessoa. É a Arábia Saudita, 10 milhões de barris dia. É a única que tem armamento ali, mas eles, de certa forma, olharam o jogo político e disseram, né, não é possível comprovar, mas parece que o próprio Israel, por formas outras, manteve conversa com a China. Não há nenhuma. Há uma suspeita no Guardian que isso tenha acontecido, e eles mesmo cautelosos, sempre zelosos, disseram: não tivemos confirmação. Né? Até Israel. Então, quando você olha para esse quadro, pensando num futuro de construção de relevância estratégica para os Estados Unidos, isso não é conveniente, de modo algum. Então, o jogo é de quebra-cabeça bem complicado, bem difícil de montar. Viu? E ele está ficando cada vez mais adensado na direção de que Israel vai ocupar o sul do Líbano, como já o fez. Né? Então, e aí você lida com uma situação difícil de lidar. Eu acho que ficou muito longa a resposta, mas... Não! Tantas variáveis, meu querido, que eu olho para elas, eu não sei exatamente qual delas eu tenho que privilegiar, porque eu não posso deixar de lado nenhuma delas. São todas compatíveis. Elas são incompatíveis entre si e compatíveis com o exercício da frente militar para todas elas. Né? Não, tá maravilhoso, como sempre, Trevisão. Uma aula, como sempre, aliás. E eu quero te passar uma outra provocação, que é o seguinte. Do lado estadunidense, dá a impressão a essa altura que o Trump é um pouco refém da armadilha, do vespeiro no qual ele mesmo se meteu. Você concorda com isso? E como é que você vê os possíveis desdobramentos disso? Porque encurralar um acelerado, extremamente poderoso como o Trump, também pode ter consequências seríssimas, né, Trevisão? Olha, o ponto mais grave desse encurralamento é político, interno dos Estados Unidos. E é tão interno que é interno do partido dele, né? Que é o Partido Republicano. Né? De alguma forma, quando a gente olha para certas decisões e para certas falas, até mesmo do Mitch McConnell, que é o líder o líder real, não o líder que aparece, o líder real dos republicanos, o que tem as rédeas na mão dentro do partido, é de que Trump esgotou a sua força com os republicanos. Eles têm bastante medo de uma derrota e cada um deles está procurando a sua sobrevivência política, como qualquer político faz em qualquer canto do planeta. Trump não é mais um sólido apoio, é um sólido apoio financeiro. Você precisa... Voltamos ao Garrincha, ao velho e bom Garrincha. Você precisa combinar o jogo com os russos. Senão você tem que jogar bola. E se você jogar bola significa convencer o eleitor americano que está pagando na referência da última semana de maio em relação a 28 de fevereiro, 55% a mais no galão da gasolina. 55%. Para quem tem o dinheiro contado, como é o caso da grande massa americana, isso pesa, cara. Porque não é só o peso da gasolina, é todo o resto que sobe junto. Então, ninguém consegue me convencer, seja qualquer eleitor, chinês, grego, africano, brasileiro, todo mundo vota com o bolso. Não adianta.
E eu desconfio que os republicanos tenham em conta que a carga do Irã é pesada. Você comentou isso no início, mas ela está provocando dissensões, que, por enquanto, elas são ainda serenas. Mais perto, na hora do vamos ver, elas vão ficar cada vez mais enfáticas em relação a Trump e em relação à escolha do sucessor. Porque as eleições de midterm permitem um pato manco. Pato manco quer dizer o seguinte: eu apito pouco para quem vai ser o candidato dos republicanos, que me parece ser o ponto mais leve. O atoleiro do Irã parece ter engolido mais um. É tradicional esse atoleiro. Quem pensa, imagine sempre, pense sempre em Saddam Hussein, por exemplo, né? Pensa sempre nele, né? O atoleiro iraniano, ele só tem um caso pior, né? Só é pior mexer com outro país, né? Com outra área naquela região, né? Só é pior mexer com o Afeganistão. Esse é túmulo de império mesmo, né? Esse faz tempo. Alexandre Magno, o Império Inglês, o russo, o americano, todo mundo se atolou ali, né? Então, o Irã está indo um pouco nesse caminho, né? Ele tem aquela realidade é muito difícil de ser compreendida a olho nu. A gente precisa ter mais calma para entender melhor a composição daquela sociedade, para entender essas derrotas. Trevisan, nessa etapa final, vamos falar um pouquinho das eleições no Peru. A gente tem, eu vou trazer as últimas publicações que tem aqui para passar para o teu comentário, que é o seguinte, cara, eu estou lendo do UOL aqui, tá, gente? Foi atualizado, perdão, agora 8h10 da noite, ou seja, eu vou postar isso daqui a pouquinho, cerca de uma hora e pouco atrás, tá? Então, com 94% das urnas apuradas, o Sanches ultrapassando a Keiko na eleição peruana. Então, portanto, no segundo turno do Peru, o esquerdista, o Roberto Sanches, passou à frente de Keiko Fujimori, mas os resultados seguem incerto. A parcial dá 50,27% pro Sanches e 49,97,3% para Keiko. Ela previu dias longos e ele falou em empate técnico sem declarar vitória, e o Sanches vai a julgamento por suposta declaração falsa de financiamento e diz que recorrerá. Tem um analista que vê risco de mais instabilidade com placar apertado. Como é que você avalia isso aí, Trevisan? Tá bem equivalente, bem apertada a disputa, né, no Peru? Olha, sobre o Peru, eu venho aprendendo a cada pouco que a realidade peruana é muito maior. Existe aquela maldição de Montezuma, né? A maldição de Montezuma está aí para todo. Quem conhece o Peru sabe do que eu estou falando, né? O pessoal chega, acha que é o dono do pedaço e termina mal, né? A maldição do Montezuma, eu acho que ela explica muito das vitórias políticas no Peru. Elas são sempre inconsistentes. Elas não traduzem a direita e a esquerda. Elas não traduzem nenhum, vamos dizer desta forma, a instabilidade é reinante, é concreta, a incapacidade moral permanente, que derruba governo, serve para todos. A minha pergunta, César, sobre Peru, e que eu acho que a gente presta atenção nisso, ou a gente entende pouco, como é que em 10 anos pode ter 9 presidentes, e aí você olha para a realidade econômica peruana e toma um susto. O Peru tem estabilidade econômica, não é instabilidade. O Peru, no último ano, cresceu um dos maiores índices da América Latina, 3,4%. Uhum. O Peru tem uma estabilidade econômica que é impressionante. Por que, Trevisan? Que alguém tem alguma dúvida, né? Olha para a ação dos chineses. Os chineses escolheram o Peru para agir.
o Porto de Xangai está lá, eles entraram lá com várias situações de equilíbrio na economia, no minério, etc. O Peru é um exportador absolutamente confiável. Ele exporta fruta, exporta minério básico, né? Exporta principal até petróleo. O Peru tem uma estabilidade real. 2. O Peru tem uma estabilidade concreta monetária. A moeda no Peru não oscila. Cai presidente, sobe presidente. O circo ali no Pará, aquele teatro ali não atinge a economia. Eu fui atrás, César, por causa dessa pergunta. Mas perguntei para 2 amigos que são peruanos, eles deram uma risada, né? Falando e respondendo primeiro que isso não era a pergunta que se fazia. Até eu descobri o motivo. César, desde 2006, o Peru tem o mesmo presidente do Banco Central. Tanto faz quem está no... Quem conhece Lima, tanto faz quem está na Praça Maior, aquela praça ali maravilhosa, no estilo Habsburgo espanhol, maravilhosa. Praça ampla, fechada, os prédios suntuosos. Não é ali que está o poder. O Banco Central peruano, desde 2006, está na mão da mesma pessoa, Julio Velarde Flores, formado em Chicago, troca todos os presidentes e ele não sai de onde ele está. E é absolutamente respeitado. A classe dominante peruana não brinca com o bolo. Isso desde 2006. A gente precisa ir lá para trás para entender um pouco o Peru. Você precisaria ver como é que o Peru se movimentou. Tem 2 partidos importantes no Peru, do Belaúnde Terry e o APRA, né? do Aya de la Torre, que eram nos anos 80 fundamentais para entender o... Esquece. A riqueza das commodities peruanas construiu um padrão de estabilidade econômica baseada na posse de uma linha liberal, neoliberal, se você quiser chamar, né? Mas numa linha, eu prefiro uma expressão mais precisa, ortodoxa. O cara é formado na escola de Chicago, cara, ele não brinca em serviço. E mantém o Peru com esses números. E mantém uma desigualdade brutal no Peru. Se você me perguntar por que a elite dominante faz isso, atenção, o Peru cresce 3,4%, explora os seus minérios, absolutamente confiável. Quem faz acordo com as estruturas econômicas peruanas recebe exemplo maior da América Latina. O contrato vale, tem estabilidade jurídica, tudo isso. Só que o Peru tem, ao lado da estabilidade jurídica, de tudo isso, a maior índice da América Latina de atividade informal. 71% dos peruanos. É o maior de todos. A classe dominante peruana fez um acordo entre si os políticos brincam, fazem as suas brincadeiras, nós controlamos o Banco Central, temos o nosso representante lá, a moeda é isso, e os pobres sabem o seu lugar. Se você não olhar para isso, não entende como é que continua um país. Porque a gente olha para a métrica peruana, né, e diz assim, os presidentes são corruptos. Brincadeira. Agora está acusando esse aí da esquerda, o Castilho, o Pedro Castilho. Né? 80% dos deputados peruanos... Roberto Sanches, né, televisão? Roberto Sanches. Roberto Sanches. Ele é seguidor do Pedro Castilho. Isso, tá. E tal. Talvez ganhe a eleição, porque o que falta são os votos rurais de serem apurados. E é provável que aí ele tenha um certo predomínio.
pode até aumentar isso nos 10% que falta. São 1.600 atas, né, Trevisan? Fora toda a duração, mas tudo bem, isso é o de menos. Tá. O que você tem é a lição peruana. Foi por isso que os chineses literalmente aportaram lá. É estável, os pobres sabem o seu lugar, não mexe nisso, a elite não briga financeiramente, é uma elite recomposta com isso, tem um presidente do Banco Central que não muda, tanto faz quem está no poder, e a vida segue. Então, se você me perguntar por que eu presto tanta atenção no Peru, não é porque eu não conheço exemplo maior de realismo fantástico do nosso velho e bom Garcia Marques. Garcia Marques. É isso, né? O tempo lá parece que não passa, porque é 2006 até agora, faz a conta, são 20 anos, cara. 20 anos, nossa, Trevisan. Que é o mesmo presidente, não muda, e o Peru cresce e tudo mais, não mexe nas escalas sociais, os pobres continuam pobres. E a realidade é essa. Então, quando se olha para o Peru, é um exemplo muito isolado, é um caso muito específico da América Latina e, no meu modo de entender, não foi de graça que os chineses escolheram o Peru para aportar. Não foi de graça. É porque eles sabem que ali é porto seguro. Nesse sim, depende para quem, né? Claro. Depende para quem. Né? Então, é preciso olhar essa realidade. Se a gente não olha essa realidade e não entende, como é que pode? Observa o silêncio das Forças Armadas peruanas, por exemplo. Não apita nada. Né? Cai governo sem nada. Né? O circo eleitoral não significa mudanças. É muito curioso. Haja Macondo para explicar isso. Né? Haja Macondo para explicar isso. Mas o fato real é esse. Exato, Macondo. Não entender o Peru, não. Sem isso, a gente fala, como é que funciona? Funciona. Macondo, como vocês sabem, é a cidade dos 100 dias de solidão, né? 100 anos de solidão. 100 anos. Não passa. Onde o tempo não passa. Isso. Não é linear a evolução. Ela é cíclica, ela volta para o mesmo ponto e retoma no mesmo ponto e retoma no mesmo. Na minha modestíssima opinião, talvez seja um dos maiores livros que a América Latina já produziu. Vale a pena ler. Porque quando você lê 100 anos de solidão, você entende isso. Né? Você começa a entender como é que pode acontecer uma situação tão insólita, tão difícil de compreender como essa do Peru, e que, sem você entender esse pequeno fato, você não compreende, você não entende como é que pode existir um país que se mantém organizado, produtivo e tudo mais, com 9 presidentes em 10 anos. Tanto faz. Bom, entenderam por que a gente chama de aula magna todas as semanas e não entrevista, né? Lindão, obrigado por mais. Eu vou ver se eu consigo trazer o homem de novo para vocês quinta-feira, se ele tiver um pouquinho, sem querer abusar do professor, mas hoje eu achei que era muito pertinente tudo isso que ele acabou de ensinar para a gente aqui. Um beijo, Lindão. Obrigado por mais essa baita aula. De fato, a gente aprende muito contigo, Trevisan. Não é brincadeira. Eu gosto muito das perguntas e gosto muito da conversa contigo, César. Muito, muito mesmo. Grande abraço, meus queridos. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Adeus.